E aí, pessoal, seguinte, aulinha de leis de Kirchhoff e associação de resistores, beleza? Bem rapidinho, né? Só para a gente poder resolver depois dos exercícios. Então, olha só, primeira lei de Kirchhoff, né? Conhecida também como lei dos nós. Essa lei vai falar sobre o princípio da conservação de carga dentro de um circuito elétrico. As cargas não podem simplesmente sumir, né? Ou aparecer de repente. Então, sempre que você tem um nó no circuito, a soma das correntes que entram neste nó tem que ser igual à soma das correntes que saem deste nó. Porque não tem como ficar nenhuma carga acumulada naquele nó, né? Não faz sentido nenhum. No circuito, a corrente está sempre circulando, né? Então, ela tem que permanecer em movimento. Ela entra em um nó e sai daquele nó na mesma quantidade, beleza? Então, aqui eu já fiz um exemplozinho numérico, tá? Para ficar mais fácil. Só para você ver isso aqui na prática, tá? Como é que será cobrado nas questões. A gente tem esse nó aqui no circuito, ó. Vinha uma corrente de 20 amperes, encontrou este nó e separou a corrente em 3, né? 6 amperes em cima, 4 amperes embaixo. Então, para somar os 20, aqui vai ter que ser 10 amperes. Cálculozinho bem simples, né? Você pode perceber, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. Você vai usar essa primeira lei o tempo todo, né, em circuitos elétricos. Daqui a pouco vai ficar bem natural, você nem vai lembrar que é a lei de Kirchhoff que você está usando, beleza? Agora, a segunda lei vai tratar da conservação de energia. Vamos lá, aqui nós temos a bateria, perceba. Esses 12 volts aqui, ó, essa representação é a representação do gerador, né, da fonte do nosso circuito. Quem que vai fornecer a energia para os nossos elementos? O tracinho maior, né, a gente chama de polo positivo e o menor vai ser o polo negativo. Então, existe uma DDP que o nosso gerador está fornecendo para o nosso circuito, ok? Agora eu quero que você pense potencial, né? Potencial por potencial. Eu gosto de fazer o seguinte, já que a minha bateria fornece uma DDP de 12 volts, então a diferença desses potenciais aqui em cima e aqui embaixo tem que ser de 12 volts. Eu posso escolher valores, o que eu quiser, desde que a diferença seja de 12. Então eu gosto de fazer o seguinte, no potencial menor, né, que é o polo negativo, eu vou adotar como sendo 0 volts. Você poderia colocar qualquer outro valor, tá? Mas o 0 geralmente é mais fácil de trabalhar, né? Então aqui em cima, no potencial maior, né, no polo positivo, eu vou dizer que tem um potencial de 12 volts. Pronto, existe agora uma DDP de 12, que é o que a bateria está fornecendo. Ah, eu poderia colocar 12 e 24? Poderia. Poderia colocar 6 e menos 6? Poderia. Quaisquer valores cuja diferença entre eles fosse de 12 volts, ok? Agora a gente vai pensar no seguinte. Esta corrente de 2 amperes, aqui, que está passando pelo circuito, vai passar por essa primeira resistência de 1 ohm. Sempre que nós temos uma corrente passando em uma resistência, haverá uma queda de potencial, né? Haverá uma DDP. Aí eu vou aqui e calculo a DDP nessa primeira resistência, nesse primeiro resistor. É só usar a primeira lei de Ohm, né? Corrente vezes resistência. Aí vai ficar a corrente de 2 amperes vezes a resistência de 1 ohm, o que nos dá 2 volts de DDP nessa primeira resistência, né? Nesse primeiro resistor. Então pensa comigo, olha, a conta é simples, vou fazer de cabeça com você. Se o potencial aqui era de 12 volts, e aí ao passar por essa resistência haverá uma queda de 2 volts, então aqui, ó, o potencial já passa a ser de apenas 10 volts. Houve já um consumo de energia, né? Lembre-se que volt é joule por coulomb. Então antes, cada coulomb tinha 12 joules de energia. Passando pela primeira resistência, né? Pelo primeiro resistor, agora cada coulomb tem apenas 10 joules de energia, beleza? Aí é só fazer a mesma coisa para os outros resistores também, ó. Então agora vamos ver a queda de potencial no resistor 2. Mesma coisa, corrente vezes a resistência,
2 amperes vezes 2 ohms vai dar 4 volts. Então, no segundo resistor, haverá uma queda de 4 volts no potencial. Então, se era 10, ao passar por essa resistência, agora nós temos apenas 6 volts, beleza? E, por fim, fazendo o cálculo agora no último resistor, no terceiro, corrente vezes resistência, 2 vezes 3, o que vai dar 6 volts. Que bom, né? Deu match. Tem que dar realmente 6 volts, porque agora eu tenho que ir do potencial de 6, e havendo uma queda de 6 volts, eu chego no meu potencial de 0, que era o que realmente eu tinha escolhido inicialmente, né? Então, deu bom, deu match. Se não tivesse dado 6 nessa minha última conta, é porque eu tinha errado em alguma parte do circuito, ok? Então, de forma agora mais genérica, né? O que diz a lei das malhas? O que diz a segunda lei de Kirchhoff? As DDPs que são fornecidas no circuito tem que ser igual às DDPs, né, que são retiradas ao longo do circuito. Basicamente, se eu pegar a DDP de todos os resistores, deu exatamente a DDP do meu gerador, né? Só que seria o gerador fornecendo e as resistências retirando, né, retirando o potencial. Por isso que a gente costuma escrever a segunda lei da seguinte maneira, ó. A soma de todos os potenciais, né, todas as DDPs, perdão, no circuito fechado tem que ser igual a 0. Que é basicamente dar match no circuito, né? Tudo que você fornece de potencial tem que ser retirado ao longo dos resistores. Prontinho. Então essas são as duas leis de Kirchhoff, né? Com isso, a gente pode também começar a trabalhar com a associação de resistores. Então vamos lá. Primeiro tipo de associação em série. Você vai colocar aqui 3 ou mais resistores, né? 2 ou mais, um após o outro, todos compartilhando o mesmo fio. Então a primeira consequência disso, né, já que eles compartilham o mesmo fio, é que obrigatoriamente a mesma corrente vai passar por eles. Então essa é a primeira característica que você pode perceber aqui, ó. Já vou anotar o seguinte: mesma corrente elétrica, pois compartilham o mesmo fio. Só que a DDP de cada um não vão ser, né? De cada um deles não vão ser obrigatoriamente iguais. A tensão vai se dividindo em cada uma das resistências, né? Ou seja, ao passar pela primeira vai ter uma queda de potencial, ao passar pela segunda vai ter outra queda e assim por diante. Ah, igual a gente fez ali, professor? Sim, igual a gente fez ali na segunda lei de Kirchhoff. Então, vou anotar da seguinte maneira, ó. Haverá primeiro uma queda de potencial nessa resistência, que eu vou chamar de U1, depois outra queda de potencial na próxima resistência, que eu vou chamar de U2, e em seguida mais uma queda de potencial na última resistência, que eu vou chamar de U3. Então, toda a DDP do circuito teve que ser dividida pelas nossas resistências. Então, vou anotar isso aqui também, ó. A DDP se divide. Só vão ser diferenças de potenciais iguais se as resistências também forem iguais, tá bom? E para fechar, a resistência equivalente, né? Se eu quisesse colocar todas essas resistências como se fosse apenas uma, basta você somar todas elas. Então fica a resistência da primeira mais a resistência da segunda e assim por diante. Quantos você tiver no circuito, é só você sair somando. Belezinha? Ok. Então aqui nós temos o cálculo de resistência equivalente para uma associação em série. Na associação em paralelo, é só você basicamente inverter todo o raciocínio. Na associação em paralelo, nós teremos nós. Aqui, ó.
nós temos esse primeiro nó e depois esse outro nó, que depois se juntam novamente aqui e depois aqui, certo? Então, a corrente elétrica não será a mesma para todos os resistores. Perceba, a corrente está chegando aqui no valor I. Ao chegar no primeiro nó, parte da corrente já vai passar pela primeira resistência, mas a outra parte continua, né, para os outros resistores. Então, aqui eu vou dizer que existe uma corrente I1. Aí chegou no segundo nó, ela se divide novamente e assim por diante, né? Quantas resistências nós tivermos. Aqui já vai ser uma corrente I2, aqui já vai ser uma corrente I3 e assim por diante. Ah, professor, a soma das correntes tem que ser a corrente de antes. Exatamente, igual a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, tá bom? Então já vou anotar isso aqui, ó. Primeira característica, corrente elétrica se divide. Opa, estou escrevendo errado. Só vai ser a mesma corrente se as resistências fossem iguais. Aí ela se dividiria igualmente por todos, tá bom? Corrente elétrica se divide. E agora, ao contrário da associação em série, eu posso dizer que a DDP é a mesma para todas as resistências. Então, por exemplo, se aqui nesses terminais eu estou colocando uma DDP-U, então perceba que todas as resistências vão estar submetidas ao a mesma DDP-U, né? A mesma diferença de potencial. Se aqui em cima, por exemplo, o potencial é A, então aqui também vai ser um potencial A, aqui também vai ser um potencial A, porque o caminho é livre entre eles, né? Não tem nenhuma resistência entre esses pontos. A mesma coisa embaixo. Se aqui o potencial é B, então aqui o potencial também é B, e aqui o potencial também é B. Perceba, né? Não tem nada entre esses pontos, então o potencial tem que ser o mesmo. Ou seja, a DDP para todos vai ser a DDP entre os pontos A e B. Não muda. Então, segunda característica, a DDP é a mesma. Eles compartilham a mesma diferença de potencial. E por fim, se você quiser calcular a resistência equivalente, né, quiser juntar todas as resistências em apenas uma, você faz o inverso da resistência equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, né? Quantas resistências nós tivermos no nosso circuito. Só que, sendo bem sincero, essa regra daqui não é muito legal não, né? 1 sobre mais, e tem que sair somando e dividindo. Na prática, o cálculo aqui vai ficar bem complicado, vai fazer você perder muito tempo para resolver a questão. Então, existe um macete, que é o macete do produto pela soma, certo? Talvez você já tenha ouvido falar disso. No produto pela soma, você vai pegar apenas duas resistências, tá? Dois resistores, como por exemplo aqui, ó, R1 e R2. E com apenas dois resistores, você faz assim, ó. Multiplicam pelo outro. R1 vezes R2. E divide pela soma entre eles. R1 mais R2. Essa conta, você vai perceber, ao resolver as questões, que ela vai ser muito mais rápida, né? Ela vai te ajudar muito mais em resolver a questão. Tá bom? Beleza? E só para fechar, duas características também relevantes, né? Uma para cada. Numa associação em série, se o fiozinho se romper em algum ponto do circuito, ou simplesmente se uma das lâmpadas for retirada, né, do circuito, como por exemplo essa lâmpada R2 aqui, ó. Vamos supor que eu retirei essa lâmpada. Opa, o fio foi todo embora, peraí. Então, vamos supor que eu tirei aquela lâmpada dali. E você vai ter simplesmente o fio cortado, né? Ou seja, sem nenhum elemento colocado ali. Se um dos resistores sumir, né? Se você tirar um deles ou um deles queimar, você percebe que a corrente não tem como passar pelo fio se uma parte do fio estiver aberta, né? Então, as outras lâmpadas simplesmente não vão funcionar. Por isso que a gente diz que nessa associação em série, os resistores são
dependentes, né? Existe uma dependência entre eles. Se um desaparecer ou queimar, os outros também deixam de funcionar, tá bom? Dependentes. Na associação em paralelo, isso não é verdade. Na associação em paralelo, se eu retirar uma das lâmpadas, como por exemplo essa última daqui, ó, tirei essa lâmpada 3. Opa, apagou uma parte ali, peraí. Você perceba que como a DDP é a mesma para todos, isso não vai afetar em nada as resistências R1 e R2. Porque a R1 e R2 vão continuar com a mesma DDP e a corrente vai continuar passando por eles normalmente, né? Só deixa de ter, claro, a corrente R3 aqui, ó. A corrente 3. Mas as outras continuam normalmente. Por isso que numa associação em paralelo, os resistores são independentes. Prontinho. Na sua casa, por exemplo, todas as lâmpadas, né, todos os dispositivos são ligados em paralelo. Seria muito ruim se tivesse ligado em série, imagina. Aí uma lâmpada queima, toda a sua casa iria apagar, sabe? Ia ter que trocar a lâmpada para poder usar o computador, para poder ligar a TV. Então não é assim que funciona, tá? Em geral, na maioria dos locais, a associação é em paralelo. Beleza? Valeu! Vamos agora fazer as questõezinhas, né?